Pessoal, vamos iniciar a nossa aula de revisão. Na aula 1, nós falamos sobre administração, conceitos e importância. Vimos o que afinal é uma organização. Segundo Maximiliano, a organização expressa dois sentidos. O primeiro caracteriza como uma função administrativa e parte do processo administrativo. No segundo, refere-se à organização como uma entidade social e a combinação de esforços individuais que tem por finalidade alcançar propósitos coletivos, independente do tipo, tamanho ou objetivo, seja com ou sem fins lucrativos. E por que será que as organizações são necessárias? Porque elas servem à sociedade, realizam objetivos, preservam conhecimento, proporcionam carreiras, lutam com os atuais desafios da diversidade da força de trabalho e produzem sinergia. Empresas são tipos diferentes de organização que se diferenciam umas das outras, como, por exemplo, igrejas e escolas. Cavenato afirma que uma empresa ela é orientada para o lucro e dirigida por uma filosofia de negócios, devendo justificar sua existência atendendo uma necessidade da sociedade. Vimos também conceitos de administração. É uma palavra que vem do latim, significa aquele que realiza uma função sob comando de outro, isso é, aquele que presta serviço a outra pessoa. A administração também é a tomada de decisão a partir dos recursos disponíveis. Sua tarefa básica é alcançar objetivos por meio de pessoas, de maneira eficiente e eficaz. Mas afinal, qual é a diferença entre essas duas palavras? Eficiência determina o quanto uma organização usa corretamente dos seus recursos, enquanto eficácia determina o quanto uma organização realiza os seus objetivos. Vimos também a Teoria Geral de Administração, famosa TGA, que estuda a gestão das organizações e a sua relação com as variáveis tarefa, estrutura, pessoas, tecnologia, ambiente e competitividade. Nas próximas aulas, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a TGA. Na aula 2, nós falamos sobre administração e administradores. Afinal, o que é administração? Mais um conceito. Administração significa, em primeiro lugar, ação. É um processo de tomar decisões e realizar ações que compreendem 4 processos fundamentais, que são planejamento, organização, execução e controle. Com relação ao planejamento, é o que fazer, por que fazer e como fazer. Em relação à organização, quem vai fazer, aonde fazer e quando fazer. Com relação à direção, nós temos que ver a eficiência e a eficácia, a liderança e a motivação e o comando efetivo. E o controle, comparação com os padrões, correções de rumos, subsídios e aperfeiçoamento. As pessoas que administram os recursos são administradores ou são gerentes. São eles que fazem o processo administrativo realmente funcionar. Os gerentes ou os chefes têm autoridade sobre os outros funcionários. A autoridade é um recurso especial que dá a capacidade de tomar decisões e acionar o trabalho dos seus funcionários. A administração é uma arte e toda arte depende de habilidade. O desempenho do gerente depende das suas competências gerenciais e inclui também as habilidades gerenciais. E elas podem ser adquiridas não só por estudos, também por experiência. Uma disciplina. Desde a mais remota antiguidade, chegam ao presente os registros da tentativa de formular princípios de administração. Nos últimos 2 séculos, tornou-se necessário profissionalizar a formação de gerente para aprimorar o processo administrativo e tornar as organizações mais eficazes. O processo de administrar-se, então, tornou-se uma disciplina. As atividades de gerente. Quais são as atividades as principais que nós podemos definir como atividades de gerente? Tomar decisões e resolver problemas. Processar informações, representar a empresa, administrar pessoas e cuidar da própria carreira, que é o aperfeiçoamento. Muitas atividades não têm conteúdo administrativo. Os gerentes deveriam mais concentrar-se na administração e deixar as outras atividades para a equipe. Os gerentes tendem a concentrar-se nas atividades que têm mais habilidade. Os gerentes ocupam-se de outras atividades porque são incapazes de delegá-las.
E os papéis dos gerentes? Nós temos as categorias interpessoal, informacional e decisorial. Habilidades gerenciais, habilidades técnicas, humanas, conceitual, relacionamento com os colegas, liderança, resolução de conflitos e processamento de informações. Na aula 3, o que nós vimos? A influência e contribuições da administração. Nós temos a influência dos filósofos, que foi Sócrates, Platão, que é filósofo grego, Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Platão afirmou que a administração é uma habilidade pessoal separada do conhecimento técnico e da experiência. Sócrates definiu 3 tipos de administração pública: monárquica, aristocracia e democracia. Já Aristóteles analisou problemas políticos e social decorrentes do desenvolvimento social e cultural do povo grego. Sua escola teve como princípio primordial a ética. Temos também a influência da Igreja Católica. Por séculos, as normas administrativas e as organizações públicas ficaram a cargo da Igreja Católica e não dos estados. Consideram uma estrutura altamente hierárquica. A organização eclesiástica serviu de modelo para diversas organizações. Temos também a influência militar. Na influência militar, nós temos a organização linear. Significa dizer que entre os subordinados e superiores existem linhas diretas e únicas de autoridade e de responsabilidade. Temos também o princípio da unidade de comando. Cada subordinado pode ter somente um superior. E a escala hierárquica, escalas de comando com graus de autoridade e de responsabilidade. Temos também uma dica de filme bem interessante, A Arte da Guerra. Eu assisti e recomendo para vocês. É um filme que nós podemos ver bastante o ensinamento da área estratégica. Além do filme, tem também livros tem um livro que pode ser lido. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou o cenário econômico, político e social da época, através de uma nova concepção de trabalho e consumo. A Revolução Industrial é resultado de 2 eventos importantes: o surgimento das fábricas e a invenção da máquina de vapor por James Watt, que revolucionou a produção e a aplicação dos conhecimentos administrativos. A influência dos economistas liberais. Adam Smith é o fundador da economia clássica. Para Adam Smith, a origem da riqueza das nações reside nas divisões de trabalho e na especialização da tarefa, preconizando o estudo dos tempos e movimentos que, mais tarde, Taylor, que vamos estudar também vamos estudar, iria desenvolver como a base fundamental da administração científica. Influência dos pioneiros. O século XIX assistiu a um monumental desfile de inovações e mudanças no cenário industrial. Na década de 1980, a empresa Westinghouse e a General Electric denominavam o ramo de bens duráveis e criaram organizações próprias de venda, assumindo a organização do tipo funcional, que seria adotada pela maioria das empresas americanas, a saber, quais foram essas? Um departamento de produção para cuidar da manufatura de fábricas isoladas, um departamento de venda para administrar um sistema nacional de escritórios distritais com vendedores, um departamento técnico de engenharia para desenhar e desenvolver produtos e também um departamento financeiro. Pessoal, além das apostilas, eu recomendo que vocês leiam os materiais complementares e assistam os vídeos, que são muito enriquecedor e trazem bastantes exemplos práticos. E além também de fazer as atividades que são propostas, tá? A nossa aula de revisão termina por aqui e até a próxima aula de revisão e bons estudos a todos!